oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apareciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira, no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia, não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à primeira parte, que é perguntas e respostas. Primeira pergunta: o que são os furúnculos no corpo todo, no ponto de vista psicológico e espiritual? Como eliminar a causa ou tratar? O furúnculo não se trata de uma causa espiritual, mas psicossomática. No livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo, página 138 até 141, o mestre cita a explicação do Dr. Carl Menninger. Como todos sabem, ele é médico, foi médico, já está no mundo espiritual, médico, psiquiatra, psicanalista. Na realidade, dentre a psiquiatria, ele é o papa, foi o grande iniciador de uma psiquiatria moderna. Então ele menciona o caso de uma jovem esposa que sofreu de furúnculo, e quando a sogra foi embora, depois de 2, 3 dias que estava na casa dela, o furúnculo desapareceu. Mas esse fato não foi um caso isolado, não, porque outras vezes também aconteceram no momento que a sogra foi embora, o furúnculo desapareceu. E outras situações com outras pessoas da mesma forma. Então, o que a gente percebe através disso é que existe um lado de incômodo emocional, de vontade de tô cheio, alguma coisa nesse sentido. Então, acontece de manifestar simbolicamente no corpo esse furúnculo. Na página 140, o Menninger
Mestre escreveu sobre o Menninger. Menninger cita alguns motivos: inconsciente e autoagressão. O impulso de expressar o sentimento, de explosão. O impulso de expressar um sentimento de hostilidade contra alguém ou alguma coisa, um ressentimento que a pessoa quer colocar para fora, ou alguma coisa do seu ambiente que não pode fazer de uma forma nenhuma nesse momento por questões de não querer passar vergonha e outras situações mais, porque então ela fica segurando, fica reprimindo, guardando. E então essa vontade de explodir manifesta-se em forma de furúnculo. Então a mente está dessa forma e aparece no corpo em forma de um vulcãozinho que quer explodir. O segundo é o impulso de punir a si próprio, pelo fato de sentir-se culpado por guardar, por ter aquele sentimento. De um lado, então, aquela vontade de explodir, e ao mesmo tempo aquele sentimento de culpa, mas não deveria ficar assim, não deveria ficar assim, é minha sogra, não sei o que, coisa parecida. Esse sentimento de culpa faz com que ela também manifeste um sentimento de autopunição e sofra com isso. Então, como resolver? Agradecer, e praticar mais meditação Shinsokan, agradecer, harmonizar-se com essa pessoa, harmonizando-se e agradecendo, praticando a oração do perdão e agradecimento, aquele sentimento explosivo não vai se manifestar, porque ela não vai ficar mais guardando, porque o modo dela ver a pessoa vai modificar. Enquanto ela ficar vendo, mas enche, por que não vai embora, por que fica aqui perturbando? Ao contrário, quando a pessoa entra em sintonia de manifestação de amor, de harmonia total, de gratidão, não manifesta o sentimento explosivo. E com isso a pessoa fica curada. Então verifique, você que escreveu, verifique qual a situação, com quem é que você muitas vezes não percebe, mas você fica reprimindo, fica tolerando, fica segurando algum sentimento. Tirando a causa, consequentemente o problema desaparece. Pergunta número 2. Sexo feminino, tem uma dor intensa na unha do polegar da mão direita faz 5 anos. Sinto formigamento e dor que sinto repentinamente. Pode ser um tumor glômico que precisa de cirurgia. Quais as causas e práticas que devo realizar? A ingratidão, a insatisfação, sentimento de conflito, ressentimento, sentimento de tristeza, de mágoa, que guarda do marido, do pai ou do próximo, é que faz manifestar no dedo. Normalmente o dedo indicador do lado esquerdo é com relação ao marido, mas do lado direito também tem casos de pessoas que manifestam quando é com a mãe ou com o pai, o padrasto, alguma pessoa nesse sentido. Bom, leio Lições para o Cotidiano, e ali tem um relato de uma senhora na época da Segunda Guerra Mundial. E o marido procurando a esposa e procurando no meio dos cadáveres. Escutou um som que vinha e um gemido e viu que era a esposa. Depois vocês vão ler o livro. E a esposa, como naquela época os japoneses amarravam uma fita com o nome dela no cabelo. Caso perdesse, caso acontecesse alguma queima na roupa, por exemplo, mas o cabelo ficava com aquela fita de identificação do nome. E o marido encontrou essa mulher. E ela ficou muito magoada com o marido quando ela viu no rosto, porque ela foi vítima de uma explosão de uma bomba atômica. Ficou toda deformada quando viu o rosto daquele jeito. Aí aquele pensamento: por que não me deixou morrer? Por que não me deixou morrer? Para viver dessa forma, eu preferia ter morrido. E passou a ter problemas também na mão. E quando ela começou a pensar, analisar, mas meu Deus, se ele me salvou, eu estando com essa fisionomia, é porque ele me ama. Foi quando nasceu dentro dela um sentimento de gratidão e sentimento de perdão ao marido pelo fato de ter pensado totalmente contrário, de ter guardado raiva, mágoa dele. E quando ela se arrependeu daquele pensamento que ela tinha, que estava nutrindo até aquele momento, então
de repente o marido estava em casa, ela estava debulhando a ervilha, e o marido chama a atenção: olha aqui, olha o seu dedo que estava paralisado, está funcionando, e era justamente o polegar. Então aquele polegar que não estava assim positivo com o marido, ficou curado quando substituiu aquele sentimento de insatisfação, de mágoa, de ódio do marido por ter a salvada com aquela fisionomia, com aquele rosto todo deformado. Aquele sentimento de gratidão fez com que o polegar voltasse à normalidade, tá bom? Então agradeça centenas e centenas de vezes a papai, a mamãe, aos pais, e veja o que aconteceu com você há 6 anos, com quem que você ficou ressentida, com irmã, cunhada, ou uma outra pessoa, e que você vai lembrar desse fato, e agradeça, tá bom? Pergunta número 3. 25 anos, sexo feminino. Desde pequena, minhas 2 mãos transpiram muito sem estar fazendo nada. Segundo a medicina, para parar de transpirar, precisa fazer uma cirurgia. Quais as práticas que devam ser realizadas? Frank Caprio, médico, psiquiatra, psicanalista também, ele disse que atendeu vários casos e normalmente, quando a pessoa transpira em excesso, é causa de medo. E esse medo pode ser também que ocorreu com a sua mãe. Por exemplo, uma mulher que está grávida, de repente ela passa por um temor, um medo muito forte, e o bebê capta tudo aquilo, capta aquele medo que a mãe passou e posteriormente acaba manifestando também no corpo dela, no corpo, na mão, algum lugar, porque é um choque, é um sentimento que a criança, quando estava no ventre da mãe, captou exatamente a emoção que a mãe passou. Então verifique com a sua mãe se ela passou um susto, alguma coisa nesse sentido. Às vezes passou um susto com o rato, às vezes com alguma cena que ela tenha visto, e mentalmente, ou então ela passou um susto por algum fato ou alguma pessoa. Então converse com ela e mentalmente volte para a barriga da mãe e verifique que vocês estão protegidas, sua mãe está protegida, e mentalizando todos os dias, fazendo esse tipo de mentalização, o problema vai desaparecendo. Então quando criança, ou então quando você era criança, você está, esse já é outro fato não ligado à sua mãe, mas você passando por um momento que causou um medo, por exemplo, um adulto brincando colocou um susto, deu um susto em você, do bicho-papão, de alguma coisa que normalmente os adultos fazem. Inclusive as músicas folclóricas brasileiras estão muito ligadas a medo, que a cuca vem pegar, que o lobo mau, essas coisas todas, vai incutindo na criança o medo. Então, por uma coisa banal para o ser humano acontece isso, tá bom? Outro caso também que ocorre é quando existe aborto na família. No livro Mundo Espiritual e Destino dos Homens, na página 144, o mestre cita o caso de um senhor que ele, dormindo, ele precisava acordar 3 vezes todas as noites para trocar o pijama de tanto suor que saía do corpo dele. Então, quando ele foi a Seitonoye, ele ouviu, né, de que a importância, de que quando há criança, né, aborto de um bebê, a pessoa aborta um bebê, isso pode também causar essa transpiração. E realmente ele tinha um caso exatamente da uma ex-namorada que ficou grávida dele, mas não puderam casar, e ela se matou jogando no mar. Então aquele líquido amniótico que fica na bolsa da mulher, e o bebê é o filho desse senhor, que ele não chegou a conhecer, porque estava na barriga da ex-namorada. Então aquele líquido que estava simbolizando aquela água em que o bebê estava dentro, no útero da mãe, então ele também estava fazendo com que ele transpirasse, a criança em sintonia com ele, ele transpirasse, como se estivesse no meio do líquido também. Por isso que trocava de pijama 3 vezes por noite. Mas quando ele soube disso, ele passou a escrever o nome da criança e também orou para a ex-namorada,
E numa noite ele leu, e no dia seguinte, naquela noite mesmo, ele já não transpirou mais. Então, normalmente, às vezes pode acontecer do aborto que a mãe provocou, que a mãe causou um aborto, ou então o pai, né? Às vezes o pai, quando teve uma namorada, e há muitos casos assim, e a namorada ficou grávida, ele mandou abortar, e embora a mãe seja outra, mas ela, a pessoa que está transpirando, o bebê que está transpirando, é filha do mesmo pai, né? A filha do mesmo pai, então é o caso da irmã que foi abortada. Nesse caso é um assunto muito difícil de entrar, assim, conversar com os pais sobre aborto. Normalmente eles procuram ficar na defensiva, não querem tocar no assunto. Então, para não melindrar, a sugestão é você deixar o livro no banheiro, pela paz dos anjinhos. Sua mãe lendo, seu pai lendo, e vai começar a sentir alguma coisa e vai querer conversar com você a respeito disso, ok? Outra pergunta. Feminino, 55 anos. Pedra na vesícula. Foram retidas 4 pedras, porém tinha mais e alguns carocinhos. A cirurgia inflamou e agora estou me recuperando, porém chorando muito e sentindo muita tristeza. O que fazer? Não basta simplesmente retirar. Se o modus vivendi não for mudado, se o modo de viver, o modo de pensar não for mudado, o problema vai continuar, ou seja, o organismo, a vesícula vai continuar manifestando pedras. Então, uma coisa que, segundo a medicina, a causa de gerar pedras na vesícula é excesso de colesterol não bom, e a alimentação. Então é importante procurar se alimentar, não comer muita comida gordurosa, churrasco, essas coisas assim, carne vermelha, e evitar isso que gera colesterol. E também, conforme já dissemos outras vezes, no livro Assim se concretiza o bem, o professor Seiji Taniguchi, ele alerta, não é somente gordura que faz aumentar o colesterol, mas a irritação, o sentimento de nervosismo, irritação, aborrecimento, que também faz aumentar o colesterol. Por esse fato, procurar viver mais num zen, uma harmonia, uma paz, agradecendo a tudo e a todos, para que o seu emocional não se altere. Ou seja, na Seichonoye, uma das normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye diz: conservar sempre o sentimento natural. Sentimento natural é o sentimento conforme Deus nos criou, o sentimento de paz, de harmonia. Esse é o natural. O que não é natural é justamente o contrário, quando tem a irritação, ressentimento, outras coisas mais. Então, procurar sempre manter a harmonia. Outra coisa que pode gerar, segundo a medicina, é diabetes. Então, se no seu caso você tem diabetes, procure praticar aquilo que o nosso Seichonoye ensina, de cuidar bem dos antepassados, ou o antepassado que está com sede, então visitar o túmulo, espargir água sobre o túmulo, lavar a superfície, levar flores, e em casa, todos os dias, oferecer a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados. E outro fato também, que segundo a medicina, é para as pessoas que fumam, né? Fumam em excesso. Então, aí é só largar o cigarro, deixar de fumar. O outro detalhe é que praticar mais a meditação Shinsokan, para que você possa manter mais um autocontrole e não ficar muito na ansiedade, para que possa ter domínio da sua ansiedade. Medite, faça meditação Shinsokan. Então, o mar, o oceano, na parte da superfície, às vezes pode estar muito agitado, mas no fundo do mar é tranquilo. Então você vai mergulhar no oceano de Deus, no oceano de sabedoria infinita de Deus, e nesse sentimento de paz, de amor, de harmonia, e de união com Deus, o seu emocional vai mudando a ponto de não ter mais pedra na vesícula. Então agradeça mais, resmungue menos, muita atenção na comida, evitar comida gordurosa, evitar carne vermelha e fazer com que a alimentação também influi, e também o seu estado mental é outro fator que pode gerar esse problema. Outra pergunta, 54 anos, feminino, há muito tempo sofrendo de dores
pelo corpo, dificultando levantar-se de manhã, recentemente foi diagnosticada fibromialgia e reumatismo. O que devo fazer para ficar bem? O reumatismo você se cura mudando sua postura a todo momento, a todo instante. Agradecendo, agradecendo, agradecendo. Se você agradecer 10.000 vezes por dia, você não vai ter tempo de reclamar, de resmungar, nem de criticar. Não resmungando, não criticando e agradecendo, o reumatismo desaparece. O reumatismo é um sentimento que ainda existe um certo atrito, um certo conflito com alguém, essa insatisfação. Agora, sobre outro detalhe, os aparelhos muitas vezes não conseguem dificultar, não conseguem identificar a fibromialgia, né? Fibromialgia. E, então, casos assim, que a medicina não consegue identificar, não consegue localizar, muitas vezes o problema não é psicossomático, às vezes o problema é espiritual, por isso que a medicina não consegue encontrar. Então, são aqueles vários e vários exemplos de pessoas que estavam com câncer, outras doenças, que o antepassado, pai, mãe, morreu com aquele problema, e a medicina muitas vezes não identifica, não consegue localizar. Por quê? Porque não é físico aquela doença, mas é um espiritual de um antepassado, algum parente que morreu com aquela doença, e conforme está na sutra, essa pessoa passa a influenciar esse parente que está na Terra, e ele passa a ter a mesma doença que aquela pessoa falecida morreu. Então, aquela pessoa que morreu com algum problema, então muitas vezes começa a manifestar quando ela se aproxima de alguém da família. Então, a medicina, lógico que não consegue encontrar. Então, são esses fatos que são muito comuns de cura de câncer, né? Cura de câncer, que a vovó morreu de câncer, depois a neta começou a ter câncer, mesma doença que a mãe morreu, a filha começou a ter também. Então, lá no mundo espiritual, a mãe ou a avó que morreu com câncer ainda continua com aquela ilusão, com aquele pensamento, estou doente, estou doente, estou doente, embora o corpo que esteve doente não esteja ali, mas esteja no cemitério, né? Só sendo ela espírito, a doença é simplesmente mental. Por isso, cuide bem dos jazigos, visite os túmulos dos antepassados 2 a 3 vezes por ano e leia, isso é a parte física, né? A parte material, cuidar bem dos túmulos, não abandoná-los e também ler a sutra diariamente sem falta, inclusive sábado, domingo, feriado, para os antepassados. O ideal é você ler de manhã chuva de néctar e à noite palavras do anjo, iluminando os antepassados. O antepassado se curando lá no mundo espiritual, consequentemente, esse problema vai desaparecer. Outra pergunta: como eliminar o sentimento de desconfiança e ciúmes com relação ao namorado? Quem sente é porque tem registrado. Você sente que está registrado dentro de você. Então, se você sente saudade de algum lugar, de alguma cidade, é porque você já esteve naquele lugar. Você não vai sentir saudade, por exemplo, do Ceará ou do Rio Grande do Sul, se você nunca esteve em nenhuma desses lugares. Então, sente porque já esteve. Então, se tem dentro de você esse sentimento, que está registrado alguma coisa nesse sentido, algum fato, alguma história, alguma fofoca sobre infidelidade, ou muitas vezes é muito comum quando acontece dos pais se separarem, os filhos passarem a ter aquele medo de perder, né? Medo de perder o namorado. Complexo de inferioridade é outro fato, medo de perder, gera o apego irrita o outro lado, né? Confie mais em você, porque também esse complexo é falta de autoconfiança, achando que sempre as outras pessoas são superiores a você. Então, tenha em mente o seguinte: diante de tantas milhões de mulheres que existem no mundo, o seu namorado escolheu você. Então, pense nisso. Por isso, também é bom você mentalizar: eu confio em você, você confia em mim, eu confio em você, eu confio em você, você confia em você, você confia em mim, confia em você, eu confio em você, você confia em mim. Aliás, quando uma vez eu estando no Paraguai, um rapaz me perguntou, falou: minha esposa pediu para perguntar ao senhor, porque ela é muito desconfiada, qualquer coisa ela fica desconfiada, se eu atraso 1 minuto do trabalho ela fica desconfiada. Então ela mesma perguntou para perguntar ao senhor o que ela pode fazer. Eu falei, simplesmente ela deve mentalizar: eu acredito em você, eu confio em você, você confia em mim, eu confio em você, você confia em mim. Repetir isso várias vezes por dia, várias vezes por dia.
Aí numa outra ocasião, quando estive lá no Paraguai, esse rapaz falou, ó, agora acabou o problema. Não tenho mais nada, posso atrasar, não 1 minuto, posso atrasar 1 hora, 2 horas, e se eu ficar fazendo hora extra no trabalho, não tem mais preocupação. Então, gravou aquilo que fez com que o subconsciente deixasse de sentir aquilo que estava causando uma série de atritos. Outra pergunta, masculino, 45 anos. Desde o dia 10 de outubro, amanheci sentindo dormência no meu rosto, lado direito. Fui logo ao médico, pois achei que poderia ser AVC, mas graças a Deus não. Foi diagnosticado paralisia facial do lado direito. Desde então venho seguindo as orientações médicas e fisioterapias. Segui a orientação ao visitar os antepassados, limpar, lavar flores e o que devo fazer. Então ocorre o seguinte, às vezes tem certas pessoas que paralisia facial não significa que toda paralisia facial seja decorrente da pessoa não visitar o túmulo, mas grande parte é. E também ocorre das pessoas pensar que visitou todos, mas não visitou todos. Às vezes tinha visitado somente parte de pai ou da mãe e não visitou outro lado. Mas, continuando aquela explicação de que, às vezes, quando não se trata de túmulo abandonado, aquele sentimento de mágoa profunda, de não quero nem ver a cara do fulano, não quero nem ver a cara do fulano, então aquele sentimento de não ver a cara faz com que o seu próprio rosto, fique em deformação. Então, voltando àquele assunto do túmulo, pode ser que haja um túmulo que você não visitou. Essa pessoa tinha muito carinho por você, quando você era criança, e devido ao fato dela talvez ter sido enterrado em outra cidade, você não foi visitá-la. Verifique quem foi essa pessoa. Às vezes é um tio, tia, madrinha, ou às vezes é um primo, prima, ou às vezes até, muitas vezes, um colega muito próximo que era como se fosse da família. Então esse fato você analise como que foi, quem é, e visite esse túmulo, ok? Quando foi enterrado em outra cidade, acaba não visitando na maioria das vezes. Então, esse é o importante fato de você não somente visitar, mas com alegria e gratidão visitar esse túmulo, levar flores e agradecer pela amizade que teve, pelo carinho que essa pessoa teve com você. Feminino, 34 anos, de São Paulo. Sou filha única, de pais separados. Minha mãe desencarnou no Natal do ano passado. Sinto-me perdida e sozinha. Rezo muito para ela como encontrar o meu lugar no mundo. Quando praticamos atos de caridade, de amor ao próximo, sentimos a presença de Deus, anjos. Você não vê, pode não ver, mas você sente você tem essa presença. Então não vem mais aquele vazio. Quando, no livro Reconstruindo a Vida Humana, página 128, diz o seguinte: quando nos apoderamos de pertence alheio, temos que uma sensação desagradável, sentimento de culpa. Mas quando doamos alguma coisa, sentimos que aquele sentimento generoso nos traz alegria. Então, na página 128, também tem algumas coisas interessantes. Então, diz o seguinte: pode ser que alguém diga, não tenho nada para dar, sou pobre e não possuo absolutamente nada para dar a outrem. Entretanto, é impossível um ser humano que recebeu a vida, a provisão infinita, não cumprir nada para dar. Então, que não seja dinheiro, lado financeiro, né, mas alguma coisa, uma coisa simples, um lanche, alguma coisinha. Às vezes a pessoa realmente estava necessitando para completar um dinheiro para poder comprar um lanche, está faltando R$1, R$2, ou então há pessoas que pedem esmolas. E o mestre Masaru Taniguchi diz que, na verdade, essas pessoas que pedem esmola, alguns não estão pedindo dinheiro, mas estão querendo atenção. Estão pedindo atenção que ela não recebeu dos pais na infância. Então, aquele desejo de ser amado, de ser considerado, ainda está muito carente dentro dela. Então, na realidade, ela pede uma compaixão, né? Uma compaixão, uma atenção, e não é o dinheiro em si. Quando dizemos dê ao próximo, nem sempre estamos nos referindo ao dinheiro, mas algo grandioso. Pode ser algo pequenino, que não tenha forma, como
mas nós conseguiremos dar-o com toda sinceridade ao trem. Porém, oferecer ao menos um sorriso cordial, uma palavra de bondade, ou então falar um bom dia. Tem gente que, por causa de estar numa situação superior, daqui a pouco nós vamos ver isso, e não fala bom dia, não fala boa tarde para ninguém, só porque é uma pessoa da limpeza e ele está numa situação melhor, discrimina essas pessoas. Então a maioria, que diz o seguinte, a maioria não percebe o que se passa na sua mente. Quando nos apoderamos do pertence alheio, acaba ficando triste, mas quando damos, ficamos alegres. Certa feita, o senhor Kimura, da cidade de Okayama, encontrou um amigo que combateu com ele. E o amigo falou assim, minha filha casada está doente, está no hospital, e ela é casada com um militar. Você poderia conversar com ela? Ele foi, e chegando lá, aqui está escrito, ela era uma senhora muito bela e em vez de expressar fisionomia de cortesia, olhou de baixo para cima com desdém. O senhor Kimura estava usando uma roupa de trabalho que tem remendos nos joelhos e no peito uma pena vermelha que recebeu por ter dado uma pequena contribuição numa campanha filantrópica na rua. O olhar desdém dessa senhora percorreu ao senhor Kimura de baixo para cima, detendo-o nos remendos e depois na pena vermelha quando sorriu com desprezo para esse senhor. Ele perguntou a ela sobre o estado de saúde e sobre que sofria de constante diarreia. E ele lhe disse, a senhora comprou algo barato e vendeu por preço alto, por isso está tendo diarreia. Para reparar isso, ela ficou indignada e disse rispidamente, não sou comerciante e jamais comprei algo barato e vendi algo por preço mais alto. É mentira. Tenho certeza que a senhora comprou barato e vendeu caro, retrucou em voz mais elevada, mais alta. Então ela mostrou ainda mais presunçosa e com fisionomia afetada disse, sou esposa de um militar e não cometo tal imprudência. Ouvindo isso, o senhor Kimura censurou. Tenho certeza que a senhora compra barato e vende caro. Não faço isso de modo algum. Falando de uma forma bem ríspida. Não é verdade. A senhora está fazendo isso sim. Vou lhe explicar. Quando entrei nesse quarto, a senhora me olhou, não olhou para o meu rosto. Olhou de baixo para cima, ao ver os remendos do joelho, o emblema de contribuição, deu um sorriso sarcástico. Isso prova que me comprou barato. Por outro lado, a senhora se mantém com fisionomia afetada, como se nada tivesse feito de errado, assim que está vendendo caro. Possui mentalidade arrogante, que dá pouco valor às outras pessoas, muito valor a si, aceitando com gratidão a bondade de outrem. Procura defeitos nas outras pessoas, pensando que só a senhora está correta e não tem sentimento de gratidão. Por isso, vive com diarreia, pois não consegue acolher as dádivas do céu. Pessoas assim não possuem calor no coração e têm intestinos frios, não cessam a diarreia, por mais que tomem remédios. Enquanto a senhora não corrigir essa mentalidade, não conseguirá se curar dessa doença, por mais que se trate com medicamentos. O tom da voz do senhor Kimura foi áspero, mas quando ele explicou com bondade e delicadeza a verdade de que a pessoa recebe aquilo que oferece ao outro, enfim, ela começou a chorar, começou a derreter em lágrimas. E disse a ele, sinto muito, me desculpa. Caiu em prantos. 10 dias depois, ela recebeu alta, curando-se completamente da tuberculose intestinal. Desse modo, quem não possui espírito de doação pode ter a diarreia constante. Então, aquele sentimento de arrogância, de prepotência, isso fez com que ela ficasse muito fria, muito insensível e, consequentemente, sofria de diarreia. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos à parte 2, que é da aula propriamente dito, a verdade da vida. Então, primeiramente, os abraços para as pessoas que deixaram a cidade, registrado as cidades onde residem. Então, um abraço para Paranavaí, Paraná, Regional Interlagos, em São Paulo, Mariana, Minas Gerais, Paulínia, São Paulo, Porto Feliz, São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Teresina, Piauí, Alagoinha, Bahia, Batatais, São Paulo, Lages, Santa Catarina, Brasília, São José do Inhacorá, Rio Grande do Sul, Guararema, Mogi das Cruzes, Regional Mogi, Itatiba, São Paulo, Erechim, Rio Grande do Sul, Campinas, São Paulo e Palmas, Tocantins. E um abraço para o nosso amigo Luiz Poeira, que está sempre assistindo presencialmente a aula e esteve uma
um pequeno problema e já está se recuperando. Um abraço, Luiz, muito obrigado. Aliás, o Luiz, ele, para quem não sabe, ele trabalhou na mesma empresa onde eu trabalhei, onde me aposentei, e ele me conhecia de lá. Quando ele passando em frente à sede central, ele viu meu nome, Heitor Miyazaki, então eu vou entrar, é bom, então é bom, porque graças a Deus, então eu deixei uma boa imagem lá na empresa. E ele então começou a participar, e hoje ele é um dirigente da Seiichi Onuya. Já esteve várias vezes na academia de Biona, sempre colaborando em tudo, todas as convenções, já pega, começa a fazer o trabalho de ajudar arrumar aqui, arrumar lá, limpeza, outras coisas mais. Vamos repetir, ou só repetem todo dia que tem a hora. Vamos repetir todos os dias, sob todos os pontos de vista, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. É a frase do Emile Coué. Então, para quem tem feito intensamente todos os dias, diariamente, as coisas realmente melhoram, porque o pessimista, de tanto gravar coisa pessimista, a vida acaba sendo péssima. Mas sempre que você puder, todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Se anda desanimado, estou cada vez melhor, estou mais animado. Se está triste, não, estou cada vez melhor, estou mais alegre. Financeiramente, estou melhor. Repetindo, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor, ok? Aqui tinha, na outra vez ficou faltando um item. O mestre notou que o garoto tinha defeito de locomoção. Aquele caso do menino que era rebelde, ele tinha um problema de locomoção uma das pernas. A mãe explicou que ele passou a andar daquela maneira a partir do momento que ficou rebelde, ele começou a andar com uma certa deficiência. Mas depois, quando deixou a rebeldia, o problema desapareceu. Então, na realidade, essa rebeldia, como era na perna, manifestou uma pequena diferença de uma perna com a outra. Por esse fato que, quando criança passa a ter problemas nas pernas, geralmente é causa de desarmonia com os pais. Pode acontecer nos antepassados, mas muitas vezes é o relacionamento dos pais que o relacionamento não está bom entre os pais. Então, um caso também que eu citei já no Conquista a Felicidade com Amor, da menininha que tinha problema de botar as pernas para dentro e tropeçava. Então, quando eu falei isso para a mãe, a menina foi ficando cada dia as pernas foram se endireitando, e aquilo que o aparelho ortopédico não corrigiu, a mente da mãe corrigiu. Página 36, item 3, erro comum dos pais. Uma senhora foi com o filho pedir orientação. Professor, este filho é um problema, é mal criado, é desleixado e detesta estudar. E o mestre não deu bronca no menino, mas deu na mãe. Pare de falar mal do seu filho na presença dele. Aliás, não deve falar mal dele nem na ausência dele, Ficar falando que é mal criado, ele vai agir como um mal criado. Se falar que é um fracassado, ele vai fracassar na vida. É o poder da palavra. É o poder da palavra que se deve tomar muito cuidado. E o mestre procurou um fato positivo e elogiou o menino. Olha, você assim, começou a elogiar. Aliás, isso que a Seiichi disse. Se tiver alguma coisa, a pessoa tem um monte de problema, procure dentre um monte de características um ponto que seja elogiável. Não que ela tenha 30 defeitos, mas tenha um ponto positivo, elogie esse ponto positivo. Isso que é fundamental. Aliás, uma tribo indígena chamada Mojave, lá dos Estados Unidos, quando alguém da tribo comete um erro, eles não ficam dando bronca, surrando ou xingando, não. Se reúnem e começam, cada um falar um ponto positivo. Olha, um dia você fez isso, muito obrigado. Um dia você ajudou meu filho, outro dia você fez isso aqui. E a pessoa escuta elogio de todos. E, consequentemente, essa pessoa se regenera. Página 38, primeiro parágrafo. A difícil regeneração de quem errou. A sociedade discrimina os ex-presidiários, negando-lhes a chance de regenerarem. Não conseguem emprego e voltam a cometer crimes. Esse é um problema sério que ocorre nas cadeias, não somente do Brasil, na maioria das cadeias do mundo. Eles
prendem para dar castigo e lá eles encontram outros criminosos e passa a ser uma escola para eles. Então, se houvesse, assim como quando as pessoas que vão para a academia, ao acordar, acordam com o cuco, né, com aquele sonido do cuco, e aquela valsa, o som da valsa é palavras proferidas assim, da verdade, dos textos escritos pelo mestre, e manhã da felicidade, e a pessoa fica ouvindo, você é filho de Deus, você é filho de Deus. No momento que está acordando, fica registrado no subconsciente, vai registrando no subconsciente. E aquelas palavras da verdade, perdoe, agradeça, reconcilia-te, manifeste o amor, tal, e as pessoas ouvindo de manhã cedo, vai fazendo que pouco a pouco mude o inconsciente da pessoa, porque no momento que ela está dormindo, o consciente ainda não está totalmente desperto. E o consciente é o guardinha que fica atento, muitas vezes ele rebate, ele questiona, analisa, rebate. Agora, quando está meio sonolento, passa quase direto. Por isso que também, por esse fato, que quando os pais falam no ouvido da criança, quando ela estiver dormindo, você é filho de Deus, né? Por exemplo, os pais lerem na cabeceira do filho, ou não somente do filho, mas no caso do cônjuge também, algumas orações, como a oração para abençoar o filho, aquilo vai gravando no subconsciente, a pessoa vai mudando, com certeza muda. Então, se nas cadeias, né, nas penitenciárias, houvesse um alto-falante, e de manhã cedo, não simplesmente acordar e a pessoa já acordar revoltado pela revolta que ainda ela guarda da infância do papai, da mamãe, e acordar-se com aquelas palavras, agradeça a papai, agradeça a mamãe, vai amolecendo o coração conforme está no livro, Buscando o Amor dos Pais. O professor Camilo Kusumoto, ele fazia isso, né? Então ele falava, a pessoa estava com problema, falou, vamos agradecer papai e mamãe, vamos lá na sala de orações. Então ele puxava a oração, falando, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai. E a pessoa no começo, sentando atrás dele, ficava ouvindo, com aquele ar até descrente, mas de repente escutava um choro da pessoa que estava atrás. Começava a chorar e gritava, chorando, papai me desculpa, papai me perdoa, me perdoa, me perdoa. Começou a tocar no fundo do coração, e antes tinha aquela resistência, mas água mole, né, pedra dura, vai batendo até que fura aquela barreira, aquele ódio, aquele ressentimento, e tudo isso muda. Então, se nas cadeias houvessem alto-falante e as pessoas falassem palavra, ouvissem acordando, ouvissem palavras da verdade, palavras de amor, tudo isso mudaria, né? Mudaria, os presidiários mudariam. Não é somente com presidiários que ocorrem problemas como esses. Esses casais, entre casais, é muito comum pessoas que não dão chance ao cônjuge por algum fracasso, e no momento de nervosismo, de tanto martelar naquela tecla, ou seja, mexendo na ferida, alguns casos citados pelo mestre, o marido até perdeu a autoestima e chegou o momento que ele explodiu e destruiu móveis, destruiu tudo. E isso por causa muitas vezes a mulher, que teve um caso lá que citado no livro, que a mulher ficava chamando o marido de fracassado, porque ele tinha o negócio que ele tinha tentado 2 ou 3 vezes, fracassou. E ao invés da mulher incentivar, chamava o marido de fracassado, incompetente, e ele ficava quieto, ouvindo. No momento que explodiu, igual pegar uma bexiga, um balão, e ficar assoprando, em determinado momento ele explode. Assim também é o ser humano. Assim como a bexiga de ar, que chega um momento no limite, chega no seu limite, ele estoura. O outro cônjuge também, ouvindo sempre insultos do cônjuge, acaba se explodindo também. E não é somente os cônjuges, mesmo os adolescentes. Aquele livro Educação do Filho de Deus, o professor Keio Kanuma, ele foi analisando por que existem muitos jovens que agridem os pais. Era exatamente por causa disso. Muitos deles, por causa do aborto que havia na família. Então a criança que foi abortada ainda guardava nutria aquele ódio, sentimento de mágoa, de ódio pelos pais por terem sido abortados. Isso estava influenciando o irmão que não foi abortado e que estava aqui na Terra. Isso é um dos fatores. E outros fatores também, que é muito comum crianças
irmãos de pessoas cujo irmão foi abortado, aquele que está na terra recebe a influência do irmão que foi abortado, e no momento de estudo, ele deixa de estudar, não estuda, e também outro fator que os pais ficam pressionando, criticando, por que não estuda, não estuda, e na verdade a causa principal muitas vezes, do irmão que foi abortado, que está com muita mágoa no mundo espiritual. Então, esses tipos de situações dos filhos agredirem os pais, era muito comum também por causa dessa bronca, dessa gritaria e aquele fato que os jovens foram segurando, chegou um momento que explodiu e acabou agredindo o papai e a mamãe. Então, são fatos que nós não podemos ignorar. Essa falta de amor nos lares é que faz com que ocorram esses tipos de situações adversas e muitos conflitos. Os conflitos, quanto mais conflito houver, mais conflito haverá, mais xingamento, mais coisas tristes haverá. Então, tudo se soluciona com amor e gratidão, respeito mútuo. E se errou, peça mentalmente perdão, muita oração de perdão, procurar o lado da harmonia. Capítulo 2, página 69. O método educacional que diverge do padrão. Então, vamos ler na página 69, as 11 linhas iniciais. As 11 linhas iniciais da página 69 diz o seguinte. Recentemente, tive uma atenção despertada com o livro titulado O Método Educacional que Diverge do Padrão de Autoria do Sr. Gisuke Shinagawa. Como o título dava a entender que se tratava de um método educacional semelhante ao preconizado pela Seicho-no-e, adquiri um exemplar. Lendo-o, constatei que, de fato, havia muita semelhança. As pessoas costumam dizer que o método educacional da Seicho-no-e consiste em não exercer nenhuma forma de coação. Isto contrasta com os métodos tradicionais de um modo ou de outro, que é coagir a criança, né? Coagir é obrigar, é forçar a criança. Então, o Seicho-no-e sempre menciona o mestre que ao invés de fazer da criança uma biblioteca ambulante e fazer com que não simplesmente socar informações, fazer com que ela seja uma enciclopédia ambulante, mas fazer com que ela possa extrair de dentro dela todo o potencial. Por esse fato que aqui o mestre menciona que há um método educacional tradicional que é coercitivo, isto é, educa impondo, forçando. Esse método não é da Seicho, é de impor, de forçar. Então, aliás, quando impõe muito, força muito, não funciona, porque um dos 5 desejos do ser humano é ser livre. E quanto mais força, acaba não acontecendo. Quando temos várias teorias, como saber qual que é a melhor? Então, tem uma teoria que é tradicional e a outra que é exatamente o que a Seicho está preconizando. Qual que é melhor? Há vendedores que têm facilidade para vender produtos não muito bons, mas pela habilidade de falar, de persuadir as pessoas, e muitos acabam acreditando e comprando produtos que não são bons. Conheci muitas pessoas que falavam, conheci várias pessoas assim, não somente na empresa, mas também fora da empresa, pessoas que falavam com eloquência, que transmitiam a imagem de serem competentes pela forma muito autoritária, a eloquência, a oratória muito boa, mas na realidade a situação não era bem assim. Era só fala, só forma de se expressar. Na mesma linha, como saber qual teoria é a melhor de verdade? Então, de um lado, muitas vezes, a pessoa pode ter um bom produto, mas não sabe transmitir, não tem aquela facilidade, não tem aquela oratória boa. Mas, do outro lado, a pessoa não tem um produto bom, mas acaba convencendo porque ele tem mais lábia, mais forma de persuadir do que aquele outro que é meio tímido, meio acanhado e que tem dificuldade para se expressar. Qual saber qual teoria é melhor? Se for receita de comida, é fácil de distinguir. Vai na cozinha e coloque em prática. Pelo resultado você vai ver qual que é melhor ou não. Mas, se for método educacional, pelo resultado também. Pelo resultado você vai ver depois como que está aquele educando, usando-se a metodologia, a pedagogia da educação da vida da Seicho-no-e, aquele que simplesmente procurou fazer coação, obrigar, impor, e a criança foi reprimindo, e na verdade, quando é muito imposto, muito autoritário, a criança não tem
e leva muita bronca, não tem criatividade, porque fica com medo de criar, medo de falar, com medo, com receio de levar bronca. Então, estudando a nossa literatura, alguns poetas estudaram medicina por obrigação dos pais, mas não era aquilo que eles queriam, tanto assim que não exerceram a função de médico, viraram poetas. Esta era a vocação deles, ser poeta e não ser médico. Página 70, primeiro parágrafo, diz o seguinte: nas primeiras páginas do livro do Sr. Shinagawa, conta o caso de um jovem batedor de carteira. Então esse jovem batedor de carteira, ele foi preso e levado para o Sr. Shinagawa. Então como ele usava uma metodologia de procurar não agredir, não bater, não xingar, não ficar fazendo sermão, não prender, ele procurou um método e começou a observar as mãos desse rapaz. Ele viu que ele tinha esse rapaz que tinha 15, 16 anos. E na linha de trem de um percurso de Tokaido, nesse percurso ele havia roubado 8 relógios de passageiros. 8 relógios. Que tempo que é relógio de bolso, né? Então ele foi levado para o Sr. Shinagawa, que disse: embora ele seja um punguista, batedor de carteira, não devo rotulá-lo como delinquente. Não vou ficar pensando, gravando, acreditando que ele seja um delinquente. Um jovem com tamanha habilidade deve ser útil para a sociedade desde que seja orientado. Então, aquele caso que criança, jovem, é igual um livro branco, um caderno branco, uma folha em branca, né? Aquilo que você gravar, registrar, vai direcionar para aquele lado que ficou registrado na mente do jovem. E disse ao jovem: sei que você é um hábil punguista, faça uma demonstração agora. E chamou várias pessoas da empresa para assisti-lo. E o garoto falou assim: punguear, ou seja, roubar a carteira de outro, né? Roubar dos bolsos dos outros, a gente faz quando ninguém está olhando, quando ninguém está percebendo, então, ou seja, a pessoa está distraída. Então eu não posso fazer diante de todos. E ele procurou se justificar, justificando, até que chegou o momento que ele deu um soco no abdômen desse senhor Shinagawa. Quando ele deu um susto, ele se refez. Quando ele passou do susto, o relógio dele tinha desaparecido. Estava na mão do jovem. Então ele notou que os dedos desse rapaz eram bonitos e longos. E todo momento ele estava sempre cuidando das mãos. Então, ele pensou assim: não vou dar castigo, não vou dar bronca. E levou para trabalhar como se fosse dar uma chance para o garoto para trabalhar junto com os operários. E junto com os operários, no começo, tinha que segurar coisas como pedras, tijolos, e as mãos foram ficando ásperas. E todo momento, no começo, ele ficava lavando as mãos. Mas como chegou um momento que não tinha mais como, então tinha que pôr as mãos na massa, como se diz na gíria, os dedos foram ficando grossos. Aí um dia ele perguntou para o rapaz: você ainda pensa em voltar àquela atividade de batedor de carteira? E o jovem falou: agora não tem mais condições. E ele se transformou num rapaz, num homem trabalhador, honesto, e foi promovido para quê? Ele foi promovido para uma função de guarda de caixa forte. Aquele punguista foi promovido para guarda de caixa forte. Por isso ele se regenerou, não cometeu nenhum delito como guarda de caixa forte, e assim foi entrosando uma linha correta, honesta e digna de respeito. Na página 73, nas últimas 3 linhas, uma pessoa que é taxada de má acaba convencendo-se de que é realmente má. E então fica ali mais difícil regenerar. E em vez de criticarmos sua conduta e taxá-la de mau elemento, apontarmos as qualidades e elogiarmos, ele passará a manifestar a perfeição da sua imagem verdadeira. Mesmo um punguista, se reconhecemos que é uma tolice desperdiçar tal qualidade num ato desprezível para como furtar objetos alheios, passará a usar a sua habilidade inata em trabalhos dignos e produtivos. Então, vendo as grandes histórias, por exemplo, um outro momento eu vou contar sobre Thomas Edison.
E justamente o poder da palavra, as palavras ditas com amor da mãe é que fez com que ele se tornasse o grande gênio. Então eis porque, nesse caso, eis porque o CD Poder da Oração ajudou muitas e muitas pessoas a libertarem do vício do filho, do cônjuge, etc. Quando deixaram de taxá-lo como viciado, de pensar que é viciado, de acreditar que é viciado e passar a acreditar que é filho de Deus e repetindo 5.000 vezes por dia, você é filho de Deus, você é amável, você é harmonioso, como se estivesse na frente do filho ou do cônjuge. Você é filho de Deus, amável, harmonioso, você é filho de Deus, amável, harmonioso, 5.000 vezes por dia. Não é questão de contar 5.000, mas repetindo a todo instante, não vai ter tempo para pensar, você é viciado, você é viciado, você é viciado. Ao contrário, vai gravar e repetindo, vai gravando, gravando. Você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso, e consequentemente, no máximo 5 dias as pessoas deixavam o vício. Seja lá de vício de bebida, seja lá o vício de drogas ou outras coisas a mais. Na página 74, primeiro parágrafo, um caso orientado pelo mestre, de um garoto de 15 anos, físico avantajado e briguento. Ele era da primeira série colegial e desafiou 5 alunos da terceira série, que eram 2 anos superior a ele. Foi suspenso, levou bronca da mãe, ficou nervoso e aí ele disse, até a senhora me censura? Me dê dinheiro que eu vou embora. E a mãe, não vou dar dinheiro, então vou quebrar a casa. E a mulher ficou desesperada. E quando o marido chegou em casa, ele procurou contar a situação, e ele falou assim, eu vou falar sobre você para o mestre Masaru Taniguchi. E quando ele voltou, ele perguntou, o que o mestre falou de mim? Chegando em casa, ele perguntou, e o pai disse, olha, o mestre elogiou você, ele te elogiou, dizendo que você é um corajoso e decidido, você é um jovem corajoso e decidido e tem potencialidade para vencer na vida. Então, desde que você estude. E o menino, ouvindo aqueles elogios do mestre transmitido pelo pai, ele disse, pai, na hora que ele falou, vou quebrar a casa, eu vou sair daqui, eu vou embora, quero um dinheiro para ir morar, vou me virar longe daqui. Mas depois ele disse, pai, sabe, é melhor eu continuar aqui, quero conhecer o professor Taniguchi. Um simples elogio mudou a vida, ele falou, quero conhecer o professor Taniguchi. Então ele se tornou um amigo, né? Se considerou amigo. Na página 84, aqui o mestre cita o caso de uma regeneração de um homem viciado no jogo. Então, o próprio livro do senhor Shinagawa conta o caso de um senhor que era viciado em jogos, chegou em casa com a roupa toda molhada e a esposa estava dormindo. Quando ele chegou, ela acordou e ela disse, o que você está fazendo aí de pé? O que aconteceu com você? O que aconteceu? Por que você está com essa cara? Aí ele, triste, muito deprimido, falou, aconteceu alguma coisa? Ele falou, sim. Pois é, o que se faz aqui é que se paga. Você vivia me aconselhando para parar de jogar, mas eu não dava atenção para você, continuei jogando. Mas não conseguia parar de jogar. Continuei jogando e sonhando em ganhar muito dinheiro, fui perdendo. E agora eu perdi tudo, então eu não sei como pedir perdão para você. Cabisbaixo, com lágrimas nos olhos, ele disse, eu não sei como pedir perdão para você. Perdi casa, perdi todo o patrimônio, perdi tudo. E, em vez de censurá-lo, a esposa disse-lhe, o que é isso, querido? O que é isso? Por que ficar triste e desanimado por ter perdido no jogo? Você deve estar cansado de saber que no jogo pode-se ganhar ou perder, dependendo do dia de sorte no momento. Se a perda o deixa tão arrasado, não deveria ter arriscado a sorte desde o princípio. Nem deveria ter arriscado. Aliás, como você mesmo disse, te aconselhei muitas vezes a parar de jogar. Mas agora, o mal já está feito, o leite está derramado. Por isso, como esposa de um viciado, eu sei que cedo ou tarde, eu sabia que você ia perder. Então, eu fui guardando, pouco a pouco, umas economias, e atualmente eu tenho
500 ienes guardado. Então, pegue para você, faça o que você bem entender. E se quiser jogar, vai jogar. Faça o que você quiser. Aí ele falou, ela tinha dito, se você quiser jogar amanhã, vai. Mas ele falou, não, eu vou agora. Ele foi e jogou. E ganhou. E ganhou. Mas aqui um detalhe muito importante. O mestre não está incentivando as pessoas a falarem, tem que jogar, vai jogar. Não, não é assim, nesse sentido. Ele inseriu esse texto pelo seguinte: essas palavras eliminaram o sentimento de culpa que ele vinha carregando há muito tempo. Até então, sempre que se sentava à mesa do jogo, pesava-lhe o pensamento de estar fazendo coisa errada. O sentimento de culpa gera no subconsciente da pessoa o desejo de autopunição. Esse desejo de autopunição fazia com que ele perdesse no jogo. Enquanto houver no subconsciente da pessoa o desejo de autopunição gerado pelo pensamento de estar agindo de forma errada, sua vida não vai ser feliz. Por isso, quando as pessoas carregam o sentimento de culpa por estar fazendo alguma coisa, às vezes temporariamente ela pode se enriquecer, mas quando ela faz alguma coisa que não deve, mas fica aquele sentimento de culpa, as coisas começam a degringolar, começam a manifestar de forma errada na vida dela. É o caso de muitas pessoas que estão sabendo, de pessoas que participaram de desvios, né? Então essa teoria é comprovada também pelos estudos da psicanálise, os quais têm demonstrado que o sentimento de culpa provoca doenças e infelicidades. Todo ato praticado com sentimento de culpa não traz bons resultados. No caso daquele jogador, ele vivia perdendo enquanto havia nele o sentimento de culpa, mas naquela noite, e a esposa deu permissão, ele foi jogar sem sentimento de culpa, pois que começou a dar tudo certo. Ganhou, depois foi ganhando, e durante um pouco tempo ele continuou jogando, mas foi diminuindo até que parou de jogar. Ele recuperou tudo e até ganhou mais do que havia perdido antes. Então a esposa, que vivia recriminando, né? Então, quando aqui mudou aquela atitude, ele tirou o sentimento de culpa e recuperou e parou de jogar porque ela não ficou mais recriminando. Por esse fato aqui nós devemos compreender da importância das palavras de amor ao próximo, das palavras que não ficam carregando a pessoa com mais culpas, mas tirando das pessoas o sentimento de culpa. Ok? Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!